Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os novos personagens que vão aparecer no Esquadrão Suicida do James Gunn, que não é uma continuação do primeiro, então vai ter personagens novos e alguns que já apareceram no outro filme. Todos eles eu vou te mostrar nesse vídeo. E aí, meu amigo nerd, eu sou a Ale do Ale Nerd, seu canal sobre Marvel e DC. E nesse vídeo eu vou te mostrar quais serão os novos integrantes do Esquadrão Suicida do James Gunn, que não é uma continuação do Esquadrão Suicida de 2016. Galera, essa é uma versão nova. A gente vai ter alguns vilões dessa lista que apareceram naquela versão com os mesmos atores, mas é porque eles fizeram sucesso e estão sendo reaproveitados nesse filme. Mas esse novo filme é um reboot daquela versão que não fez sucesso. Essa versão aqui está sendo muito bem aceita pela crítica e o pessoal está falando super bem desse filme. Ele estreia no dia 5 de agosto agora, que pra mim vai ser amanhã, mas dependendo de quando você está vendo esse vídeo já passou. Eu não vou poder trazer aqui análise pro canal, eu adoraria poder trazer um vídeo, assistir nos cinemas e no mesmo dia trazer um vídeo aqui, mas infelizmente eu não vou conseguir ir no cinema assistir. Então quando sair no HBO Max eu vou trazer um vídeo, vou trazer a análise aqui, mas vai estar um mês atrasado. Bom, vamos lá, vamos falar sobre os integrantes do Esquadrão, começando pelo Pensador. Sim, o Pensador, que é o vilão clássico do Flash. Esse título de Pensador já passou por vários criminosos, mas o mais famoso é o Clifford DeVoe. O Clifford DeVoe até mesmo apareceu na 4ª temporada da série do Flash. Ele foi o vilão daquela temporada e agora ele vai aparecer no Esquadrão Suicida, só que ele vai ser Gaius Greaves, que vai ser interpretado pelo Peter Capaldi, errei, galera. Esse Pensador, ele é um vilão super inteligente que usa a sua inteligência para criar tecnologia para o crime. Então ele é um criminoso super inteligente. Inclusive, na 4ª temporada a gente viu que nem a velocidade do Flash era páreo para a inteligência do Pensador. Outro personagem muito doido dessa versão do Esquadrão é o Christopher Smith, que é o Pacificador. Sim, o Pacificador que quando era criança viu seu pai cometer suicídio após a revelação de que ele era o chefe de um campo de concentração nazista. Então ele se suicidou e a criança ela cresceu com trauma e ficou cada vez mais violenta. E isso só piorou quando ele começou a ter visões do próprio pai aparecendo para ele, dizendo que ele devia se alistar no exército para manter o legado da família dele vivo. E ele fez isso, se alistou e foi mandado para o Vietnã, onde ele massacrou uma vila inteira e ele foi preso por isso. Passou 20 anos na cadeia e quando saiu foi chamado para fazer parte do Projeto Pacificador, que era um projeto secreto do governo para combater os terroristas, mas não saiu do papel e infelizmente esse grupo nunca existiu. Mas o Pacificador decidiu ele mesmo seguir com esse papel e ele usou o conhecimento militar dele para acabar com organizações terroristas e governos tiranos também. Infelizmente, quanto mais tempo ele age como pacificador, mais a insanidade toma conta dele. Mas nesse Esquadrão Suicida do James Gunn parece que o Pacificador não é tão insano assim, ele vai ganhar alguns contornos cômicos, inclusive vai ser interpretado pelo John Cena. Outro personagem que todo mundo pirou já no trailer, o pessoal olhou e falou que é o favorito, é o Doninha. O Doninha, galera, tá muito diferente no filme do que é nas HQs. Nas HQs o Doninha é o John Monroe, é um homem de verdade, que é infernizado pelos colegas de classe dele, ele foi vítima de bullying e deram pra ele o apelido de Doninha. Então ele cresceu com esse ódio, e aí quando ele começa a dar aulas em uma universidade, ele fica com raiva quando percebe que todo mundo que abusava dele tá se dando bem, tá tendo prestígio, se dando bem na vida. Então ele usa uma fantasia de Doninha pra assassinar os ex-colegas de classe dele até que ele é parado pelo nuclear. Então sim, o Doninha nas HQs é um homem fantasiado de Doninha de verdade. O que parece que vai ser diferente da versão do James Gunn, do Esquadrão Suicida, porque a gente viu que é uma Doninha de verdade. É meio que um rato mutante. Então vão reformular, a gente não sabe exatamente qual vai ser a origem dele, mas dá pra ver que vai ser totalmente diferente. Já o Sanguinário é Robert Du Bois, é um homem que supostamente tem um trauma por causa da guerra do Vietnã, mas na verdade, quando ele foi chamado, quem foi enviado no seu lugar foi o seu irmão, que não se deu muito bem na guerra, né? Ele perdeu até os membros dele lá, e aí essa culpa acabou pegando no Robert Du Bois, e ele acabou se tornando um mercenário, até que ele foi contratado pelo Lex Luthor para assassinar o Superman. Inclusive, essa é uma origem que parece que vai ser mantida no filme, já que tem essa menção de que ele mandou o Superman para a UTI. E no filme ele vai ser interpretado pelo Idris Elba. E temos também o Tubarão Rei. O Tubarão Rei, que é chamado de Nanau, e também foi apresentado na revista do Superboy. E até hoje a origem dele é meio obscura, a gente não tem tanta certeza sobre o que ele é. Alguns dizem que ele é filho do Tubarão Deus, outros dizem que é apenas uma mutação genética, a gente não tem uma origem certa. Inclusive ele até apareceu na série do Flash algumas vezes, até teve um crossover dele lutando contra o Gorilla Grodd.
Gorilla Grodd. Isso era quando a série era bem legalzinha, eu assisti bastante temporadas de Flash. Por isso a maioria dos vilões do Esquadrão Suicida também apareceu naquela série. E o Tubarão Rei foi um dos vilões que apareceu nessa série, e ele é bem sanguinário, galera. Inclusive nas HQs já chegou até se alimentar de membros do Esquadrão Suicida. Já no Esquadrão Suicida agora de 2021, ele vai ser dublado pelo Sylvester Stallone. É claro que o Tubarão Rei é CGI, galera, não é o tubarão de verdade. E o pensador que vai aparecer nesse filme vai ser Gaius Grievous, que é um personagem totalmente original e inspirado em um vilão que já existe nas HQs. E outro que está na mesma situação é a Caça-Ratos. Ela é inspirada em Otis Flanagan, que é o verdadeiro caça-ratos das HQs. Ele é um homem que exterminava ratos em Gotham, até que ele começou a controlar os ratos e usar ele para cometer crimes. É um vilão do Batman, um dos vilões clássicos do Batman, e vai ser interpretado dessa vez como a filha dele. Sim, a Caça-Ratos que a gente vai ver no Esquadrão Suicida é na verdade a filha do Caça-Ratos original. Ela vai ser interpretada pela atriz que é portuguesa, Daniela Melchior. Agora, sem dúvida, um dos vilões mais bizarros dessa versão é o Bolinha. Sim, o Bolinha, galera, que é o vilão que basicamente é uma bolinha. Ele é uma bolinha, galera. A sua identidade real é Abner Creel e ele é um vilão que usa bolinhas. Ele é um dos primeiros vilões que apareceu na DC, lá naquela fase onde eles estavam testando o limite do aceitável, né? E aí criaram um vilão que usa bolinha. Ele pode arrancar bolinhas que ele tem pelo corpo e transformar ela em armas. Então é um vilão bem bizarro que a gente não tem exatamente certeza do porquê o James Gunn colocou ele nessa versão. Mas nessa versão ele vai ser interpretado pelo David Dastmalchian, que é o Kurt em Homem-Formiga. Inclusive é um ator que já faz papel na Marvel e agora vai fazer papel na DC também. A gente também vai ter o Sábio nessa versão, que é o Brian Durley, que é uma versão mimada do Bruce Wayne. Ele também tem condições, né, vamos dizer que ele tem um pouquinho de dinheiro e ele usou isso para se tornar um vigilante, assim como o Batman, só que ele fazia isso por diversão e porque ele achava que era sexy e tal. Então aí ele tomou uma prensa do Batman e começou a querer se vingar do Batman e de outros heróis da cidade. Ele já confrontou as aves de rapina algumas vezes e depois ele pediu a ajuda da Batgirl para poder se reabilitar, mas isso não durou muito tempo porque depois ele voltou para a vida do crime. Já nesse filme ele vai ser interpretado pelo Michael Rooker. Já um personagem que a gente não tem exatamente certeza de quem ele vai ser é a Sol Soria. Sol Soria pode ser uma adaptação do Juan Soria, que nas HQs é um cara que veio de uma família de estrangeiros, ele foi para os Estados Unidos para conseguir uma vida melhor, e aí o sonho dele sempre foi se tornar um herói e fazer parte da Liga da Justiça, e aí chega um momento da vida dele onde ele perde as mãos, e aí ele usa nanotecnologia para repor essa mão e ele consegue abrir fechaduras e outros objetos. Ele acha que esse é um poder suficiente para poder se tornar um herói, então ele tenta entrar na Liga da Justiça, mas é rejeitado. E aí, como ele estava precisando de dinheiro, ele usou essa habilidade para roubar um banco e foi preso. E aí é quando ele foi recrutado para fazer parte do Esquadrão Suicida. Nas HQs ele fez parte do Esquadrão Suicida. Já a Sol Soria a gente não sabe quem ela vai ser. Pode ser uma versão feminina do Juan Soria ou pode ser até a filha dele, como a Caça-Rato foi. Ela vai ser interpretada pela Alice Braga, mas tem aquela dúvida de se ela é uma versão feminina ou se é a filha do Juan Soria. E um dos vilões que vai ter de volta nessa versão do James Gunn é o Capitão Boomerang, que é outro vilão icônico do Flash. Você pode assistir animações, a série do Flash também, sempre tem o Capitão Boomerang. Ele vai voltar, ele esteve na versão de 2016, agora vai voltar para essa versão do James Gunn e vai ser interpretado pelo Jay Courtney também, o mesmo homem que interpretou o Capitão Boomerang antes. A gente não sabe exatamente por que ele apareceu aqui, né? Porque ele tá voltando, já que ele não teve tanto destaque, mas o James Gunn escolheu ele para fazer parte do Esquadrão Suicida. Tem também o Blackguard, que é o Richard Hertz, que é um dos vilões do Gladiador Dourado. Ele é um homem que veio do futuro, inclusive ele é muito forte, a armadura que ele usa vem de um sindicato do crime de Metrópolis, conhecido como os Mil, e ele usa essa armadura toda tecnológica para enfrentar o Gladiador Dourado. Já na versão para o cinema parece que ele vai ser mais pé no chão, sem essa armadura toda tecnológica, e vai ser interpretado pelo Pete Davidson. E mais um vilão inédito para essa versão é o TDK, ou do The Detachable Kid. Isso é bem complicado, mas seria algo como o Garoto Destacável, que parece ser inspirado em outro personagem das HQs, que é o Arm Fall Off Boy, que seria algo como o garoto que deixa o braço cair. Na verdade é um personagem que tem a habilidade de retirar partes do corpo e usar como arma. Então é outro vilão muito bizarro. Galera, é muito vilão até agora, você já viu que já passou de uns 10, né? É muito vilão, por isso que eu acredito que metade vai morrer até a metade do filme. Mas não vai embora ainda, porque tem mais vilões e mais personagens que eu ainda não falei. Aí eu já ia quase esquecendo, o TDK vai ser vivido pelo Nathan Fillion no cinema. Agora um outro vilão, que na verdade é um vilão do Lanterna Verde, é o Dardo.
sim, o Dardo vai aparecer. Só que ele é um pouco complicado, galera. Ele já apareceu algumas vezes nas HQs, mas nunca ganhou um nome. Então a gente não sabe qual é o nome oficial dele, o nome real dele, não o nome de vilão. Mas ele é chamado de Dardo. E ele é um ex-atleta olímpico que usa a sua habilidade com dardos como um mercenário. É um vilão é um dos vilões do Lanterna Verde. E nesse filme ele vai ser interpretado pelo Flula Borg. Mais um que a gente vai ter nessa versão é o Rick Flag, que vai ser interpretado pelo Joel Kinnaman. Ele já esteve na versão anterior e nessa versão também vai ser o responsável pela equipe. Ele era um soldado exemplar do exército dos Estados Unidos e ganhou tanto destaque que a própria Amanda Waller foi atrás dele para ser o líder do Esquadrão Suicida. Já nas HQs ele tem uma ligação mais pessoal ainda com essa equipe, já que o pai dele foi quem criou a versão original durante a Segunda Guerra Mundial. E temos mais um personagem, galera, eu juro que já tá acabando, tá chegando perto do final. Esse outro personagem é a Mongal, que é uma alienígena, filha do tirano Mongul, e ela é uma das vilãs do Superman nas HQs, mas a gente não sabe exatamente qual vai ser o papel dela nesse filme, porque a Mongal, ela é uma vilã com escala bem maior do que o Esquadrão Suicida, ela é bem mais forte do que a maioria de quem tá lá. Inclusive ela já chegou a ser rainha de um planeta. Então a gente não sabe exatamente como ela vai ser adaptada nessa versão do Esquadrão Suicida. Mas ela vai ser interpretada pela Mylene Nig. E um outro personagem de peso que vai voltar para essa versão agora do Esquadrão Suicida é a Arlequina. Ela vai ser interpretada novamente pela Margot Robbie, pela mesma atriz, já que ela foi consolidada de vez como Arlequina no Esquadrão Suicida de 2016. É uma personagem que fez tanto sucesso que até ganhou um filme próprio, o Aves de Rapina. Vai voltar nessa versão também, mas não é a mesma versão daquela de 2016, até porque não é uma continuação. Falando outra vez, é um reboot, esse novo filme é um reboot. Então essa Arlequina que a gente vai ver vai ter a mesma origem, né, daquela que a gente tinha, a doutora Harley Quinzel, que era uma psiquiatra no Arkham, e aí o Coringa fez a mente dela, deixou ela insana, e ela se tornou ajudante dele. Mas nessa versão ela não vai ter mais ligação com o Coringa, ela se desvencilhou totalmente dele, e agora vai ter uma história totalmente nova, apesar da origem ser a mesma. E chegamos no último personagem, que é a chefona de tudo, que é a Amanda Waller. Vai ser interpretada novamente pela Viola Davis, e ela é uma oficial de alta patente nos Estados Unidos, foi a responsável por reunir o Esquadrão Suicida na primeira versão do filme, para lidar com a ausência que o Superman estava fazendo, ele já tinha morrido em Batman vs Superman, então ela criou o Esquadrão Suicida naquela versão. Já nessa versão ela vai criar o Esquadrão Suicida para poder lidar com o Projeto Estrela do Mar, que é o codinome que eles estão dando para o Starro, que é um vilão alienígena gigante em formato de Estrela do Mar, que tem a capacidade de se desmembrar, de se dividir, fazer clones pequenos dele mesmo, e também tem habilidades psíquicas. E é isso, galera, esses são todos os personagens que vão fazer parte do Esquadrão Suicida. Eu coloquei a Amanda Waller, apesar dela ser quem controla eles, mas também faz parte, vamos levar ela como uma membra honorária. Esses são os personagens, são muitos personagens, galera, são mais de 10. Eu realmente acredito que boa parte vai morrer logo no início do filme, a gente vai ver boa parte deles morrendo assim pro Starro. Mas vamos ver como vai acabar esse filme. Como eu disse, não vou poder assistir no cinema. Eu adoraria trazer uma análise aqui pro canal. Tava até pensando em ir pro cinema. Mas eu tô sem dinheiro. A verdade é essa, não posso ir pro cinema agora. Mas quando sair no HBO Max no próximo mês, eu prometo que eu vou assistir, vou trazer uma análise, mesmo que seja atrasado, porque o pessoal tá falando muito bem desse filme. Estão dizendo que o filme é bom. Então, quando sair eu vou fazer e não vou deixar de fazer análise. Então se você quiser saber quando sair mais novidade ou sair alguma coisa sobre Esquadrão Suicida que eu possa falar, mesmo que eu não tenha assistido o filme, se inscreve no canal que eu vou trazer vídeo, vou trazer análise, teoria assim que eu puder assistir. Tudo isso eu vou trazer aqui pro canal, então se inscreve se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, deixa o like no vídeo para o YouTube recomendar para mais pessoas, para o YouTube entender que esse vídeo é bom, que você gostou. E assim ele te recomenda mais dos meus vídeos e também recomenda para outras pessoas conhecerem melhor o canal. Nas telas finais eu vou deixar mais vídeos aqui do canal para vocês verem sobre Marvel, sobre DC, e a gente se vê no próximo vídeo.